Acho que começou gravando. Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas. É o nosso primeiro Hangout do ano, 2020, começando. E começando muito especial, vocês percebem que eu estou de camisa, de botão, aqui ó, pronta Tá para uma conversa. chique. Chique, correspondente. E também é muito especial porque a nossa convidada de hoje é minha amiga desde que eu era pequenininha, mas depois a gente fala sobre isso. Fabi, oi Fabi. Oi, Cá, tudo bem? Tudo, Estamos aqui apresenta pra gente. com uma convidada muito especial, não é porque ela é amiga da Carla, ela está aqui porque ela faz algo muito importante. A Paula Doeta, ela é repórter da BBC News Brasil e ela coordena o programa de leitura crítica de notícias, e a gente vai falar hoje sobre educação midiática, um tema super importante, que até umas 2 semanas atrás eu não sabia que tinha esse nome, mas que é de fundamental importância nos dias de hoje. Paula, bem-vinda. Queria que você Obrigada. se apresentando um pouco mais, falando da tua trajetória como jornalista, repórter e explicando o que é educação midiática. Explico sim. Primeiro, é um prazer estar com vocês. Também não só porque eu sou amiga da Carla desde criança, mas porque eu também gosto muito do trabalho envolvendo empatia e tudo mais. Bom, eu sou repórter da BBC News Brasil há 9 anos e meio, mais ou menos. A gente tem um site em português, bbcbrasil.com. E aqui eu realmente cubro de tudo, porque a gente tem uma equipe bem pequena, mas eu me interesso muito por temas de educação, de desenvolvimento infantil, e daí entrando na questão da educação midiática, faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente recebeu uma encomenda mesmo do Serviço Mundial da BBC, que é um grupo de serviços que congrega 42 línguas, o português entre eles. Então, são 42 línguas que têm notícias da BBC sendo distribuídas nos seus respectivos países, às vezes mais de um país, né? E eles queriam, assim, a educação midiática e o combate à desinformação é uma questão muito importante para a BBC, assim como é para a maioria dos grandes veículos, né? Porque a gente percebe que existe uma crise de confiança em relação à notícia confiável, as pessoas estão tendo dificuldade em entender em quem que elas podem confiar ou não. Então, o BBC Brasil foi o 4º país a receber esse projeto de educação midiática. A gente tem também ele na Nigéria, no Quênia, na Índia e, obviamente, no Reino Unido, que é onde fica a sede da BBC. O que a gente pensa como educação midiática? É as pessoas realmente se sentirem seguras para distinguir, conseguir identificar elementos de desinformação que vai além do que a gente chama de fake news. Não é só, às vezes não é só verdadeiro ou falso, né? Não é só, mas é você realmente perceber se aquele conteúdo tem informação ou se é meramente opinião, se existe alguma apuração noticiosa ou se é realmente alguma coisa com uma intenção de te manipular politicamente. E o que é muito crucial de te fazer sentir emoções. Geralmente, a desinformação, ela mexe com a gente emocionalmente, de modo que nos faça compartilhar e fazer com que aquilo se multiplique nas redes sociais e enfim, no ambiente virtual, e que faça a gente, de alguma forma, tomar decisões sociais e políticas com base em informações que não necessariamente são corretas ou verificadas. Isso é um resumão, mas podem perguntar mais. Posso perguntar, chefa? Pode. Para mim também, educação midiática é um tema recente. Conversando com a Paula, eu descobri, e aí fui procurar coisa, até perguntei, né? Eu até queria que você contasse para a gente, Paula, para quem está assistindo também, a gente pode começar por aí. Quem já está estudando e quem já está, sabe, atrás desse tema por um tempo, porque assim, é muito claro para a gente entender a importância, né, de tentar combater assim, o fake news e espalhar a verdade, não um monte de mentira por aí. Mas tem gente que está fazendo isso há um tempo já. Eu queria saber desse seu Sim, lado. existem algumas universidades, eu acho que é um tema relativamente novo aqui no Brasil, mas ele já é bastante pesquisado, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra. O programa de educação midiática da BBC no Reino Unido, ele é bem antigo mesmo, e vem de uma percepção de que o público precisa, e realmente até
dessa questão de fake news, de perceber que o público precisava estabelecer uma relação de confiança, de entender como é que se dá o processo jornalístico, que acho que é uma coisa que muita gente não sabe, para que essa pessoa consiga realmente navegar no ambiente virtual ou, enfim, no ambiente de cidadania mesmo, com mais confiança, para que ela até porque a desconfiança geral faz com que, então, se eu não confio em ninguém, então eu vou confiar no tio do WhatsApp, né, que transmite qualquer informação. Então, tem muitas universidades pesquisando isso. Tem um projeto que é americano-britânico, muito interessante, que chama First Draft, que em tradução literal seria primeiro rascunho, e eles inspiraram algumas intervenções aqui no Brasil, na época das eleições. Um projeto, por exemplo, que chama Comprova, que faz checagem de memes, de notícias, de vídeos, para verificar se aquele conteúdo é verdadeiro. Então, existe muita pesquisa acadêmica também sobre isso. Existem até pesquisadores, por exemplo, na Universidade de Cambridge, que estão tentando bolar, dá para chamar de uma espécie de vacina, né? De te ensinar um pouquinho, realmente como a lógica da vacina, te ensinar como é que a desinformação opera, que tipo de mecanismo eles usam, te inocular com um pouquinho daquilo, né? Te dar uma dose inoculadora, para que o seu organismo, digamos, aí usando toda a metáfora da vacina, o seu organismo consiga entender como é que aquela lógica opera e você meio que se proteja, né? Você consiga se imunizar. Então, e tem muita pesquisa sobre isso, está começando a crescer aqui no Brasil também. A gente teve, por acaso, no final de semana, um tech camp, né, um acampamento tecnológico, seria essa tradução, sobre isso, sobre educação midiática, sobre iniciativas. Aí nos Estados Unidos tem também alguns projetos que chamam News Literacy Projects, um chama justamente isso, News Literacy Project, em Washington, que realmente visa aumentar o poder de ação do público, né? Para que, numa época em que todos nós não somos só espectadores e consumidores de notícias, todos nós somos, de alguma forma, produtores de notícias. Quando escrevemos posts, quando compartilhamos conteúdo. E o que eu ouvi de pesquisadores sobre isso é que todos nós somos tanto parte do problema quanto parte da solução, à medida em que nós nos tornamos mais conscientes desse poder de compartilhar, de produzir conteúdo, nós podemos usá-lo com mais responsabilidade e ser parte também da solução e não só do problema. Eu Tô acho falando demais? Não, tá ótimo. Eu acho super interessante porque é algo que tem mexido com todo mundo, né? Então, essas notícias que acontecem, não necessariamente só se é fake, não é fake, mas como você bem explicou, né? Todas as nuances disso e o quanto se espalham algumas coisas sem o menor fundamento e como mexe com todo mundo, né? Então, acho que a gente ficar atento para esse tipo de... saber que existe, né? Saber que você pode cair numa armadilha dessa, eu acho que já é uma parte da solução para a gente poder ficar atento e o quanto a gente é responsável também, né? Então, a partir do momento que a tecnologia, que é maravilhosa, dá voz a muita gente, né? Praticamente todo mundo tem quase o mesmo poder de voz com isso, o quanto a gente também se torna parte desse problema propagando informações erradas, sem profundidade, sem verificar a fonte. Então, nossa, assim, para mim foi algo assim muito encantador, porque acho que faz muita diferença quando a gente pega também essa responsabilidade, né? E ajuda a resolver o problema. Exato, e se eu puder fazer um comentário, eu acho que até isso está mudando um pouco o entendimento em torno da questão, até que a gente costuma se chamar fake news, mas que vai muito além, né? Eu estava falando com um colega meu que trabalha justamente em checagem, exclusivamente nisso, né? Em receber memes e notícias e checar, e ele falou que a maior parte do conteúdo sequer é simplesmente falso, ele tem um elemento de verdade, um elemento, de repente, Claro. Você ouve no noticiário pesquisa política, e os propagadores da desinformação se apropriam daquele pequeno elemento de verdade e transformam aquilo em uma coisa completamente diferente da realidade, mas que ganha tração porque ele tem assim, ele não é totalmente falso, né? Mas ele é tirado de contexto, ele é distorcido, enfim, só para a gente entender a complexidade do problema, né? Sim.
Quando você falou que é muito ligado à questão emocional, quanto pega a gente, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nesse tema, o quanto essas notícias têm impacto e por que elas acabam se proliferando desse jeito em função do emocional, do ambiente que cria para a gente. Sim, exato. Tem muitos pesquisadores que têm estudado isso, de como a desinformação e as fake news, elas apelam para o nosso lado mais tribal, inclusive, né? De criar aquela sensação de eu contra os outros. Então, se eu encontro, e usando outro termo que é bem comum nesse meio, que é o que a gente chama de viés de confirmação. Se eu encontro uma notícia que, por mais que eu não tenha checado, ela apela para o meu senso de, opa, isso é o que eu quero acreditar, isso faz sentido para mim, para o que eu acredito previamente, reforça uma crença prévia, eu tenho maior tendência em compartilhar. Além de tudo, tanto elas mexem com as nossas emoções, tem uma pesquisa do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que apontou que eles fizeram uma pesquisa no Twitter alguns anos atrás e concluíram que links com notícias falsas tinham 70% mais probabilidade de serem compartilhados do que links comuns, mostrando que de fato tem uma questão assim de nos pegar pelo âmago, né? Não tanto pela cabeça, pelo racional, porque eles apelam para um senso tribal, de criar uma ideia de reforçar uma crença prévia e de criar uma divisão de tá vendo? Eu tô do lado certo, você tá do lado errado. Cria uma divisão, cria também uma sensação de descrença geral na democracia, de descrença geral no ambiente democrático e acaba virando de alguma forma um círculo vicioso, né? Porque essa mesma crença também se retroalimenta, então não dá para acreditar em nada, então eu vou acreditar no que eu quero, vou acreditar na pessoa mais próxima, que não necessariamente compartilha informação verdadeira, que não necessariamente compartilha informação checada, né? E acho que muitos de nós já recebemos informações de pessoas queridas, próximas, que não necessariamente checam, né, a fonte. São pessoas em quem a gente confia num nível familiar ou pessoal, de amizade, mas que não necessariamente têm o hábito ou fizeram o esforço de se aprofundar Sim. e checar se aquele material é confiável. Então, é de fato uma questão emocional e a gente tem que estar muito atento a isso, né? Inclusive, uma pesquisadora muito importante que chama Claire Wardle, que é desse projeto First Draft que eu mencionei, ela falou que o sonho dela, quando eu a entrevistei, faz mais ou menos um ano, ela falou que o meu sonho era que as plataformas, as plataformas como Facebook, Twitter, meio que obrigassem a gente a passar 2 minutos no link antes de poder compartilhar, que obrigaria a fazer uma mini reflexão, sabe? Será mesmo que eu vou compartilhar isso? Ela achava que isso diminuiria um pouquinho o problema se a gente fosse forçado a fazer essa pequena pausa reflexiva. Enfim, não sabemos, vamos ver. Talvez um dia saberemos. É muito bom isso, hein? 2 minutinhos ali, faz todo sentido. Eu não ia postar um monte de coisa que eu posto. Essa história de somos, né, responsáveis, eu sou super responsável, gente. Eu me via muito tempo, assim, postando coisa que eu, sabe assim? Mas agora eu entendo, porque assim, hoje eu acho que meio que a água chegou na bunda. Hoje eu entendo a gravidade, sabe, de perdurar um negócio desse, de repente a verdade não existe mais e não, cada um tem a sua própria verdade, mas eu acho que lá atrás, no começo de mídia social, tipo, você, sei lá, era muito irresponsável, tipo, a gente tava figuring out também o que é o que, sabe? Eu sou super culpada. E eu acho que tem muita, o meio também, eu acho que as pessoas se tiram, eu não sei o quão, porque assim, antigamente, vamos voltar, né, lá atrás, onde era jornal e revista e jornal de televisão, sei lá. Tipo, são poucos os meios, o que, né, tem todo um problema, porque, né, tá na mão de poucos, mas ao mesmo tempo, tipo, você confia que aquelas pessoas vão fact-check, né, vão checar os fatos. Hoje em dia, tá na mão de pessoas que ganham dinheiro em criar o fake. Tipo, já existe todo um mercado de criação de fake news. Tem um documentário que chama The Great Hack, em inglês. Como é que chama em português? Chefa, você assistiu no Netflix? Eu assisti, mas eu não lembro. Como chama? Sei lá. E eles contam, tipo, o quão... É isso, fake news destruiu a democracia as we know it, sei lá. É bem grave mesmo nesse sentido.
Tá. E acho que é um aprendizado, até isso que você falou, a gente, até essa mesma pesquisadora, Claire Wardle, ela fala assim, eu acho que é um problema que vai piorar de melhorar. Justamente por isso que você falou, tá? Sim. Muita gente entrando na internet, inclusive, né? E que a gente está num processo de aprendizado coletivo. Então, vai piorar, esperamos que antes de melhorar. Tá. Chama privacidade hackeada, só para constar. Eu acho que já ouvi falar. Nossa, é muito legal. Mas assim, só para falar de coisa boa, né? Já que vai piorar, então é como melhorar, né? Como nós podemos ajudar a melhorar, né? Exato. E tem os workshops também, as oficinas que você faz, que não é que criou para as escolas, para educadores. Queria saber um pouco mais. Claro. Então, a gente, nesse processo de trabalhar com educação midiática, mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu passei um tempo pesquisando isso, pensando como é que a gente poderia abordar. A gente acabou focando, até como o resto da BBC, num público pré-adolescente e adolescente. Então, estou falando de final do Fundamental 2 e ensino médio. Embora eu tenha dado oficina também para alunos um pouquinho mais novos, do começo do Fundamental 2, a gente bolou uma oficina dividida em 2 partes. A primeira é um vídeo sobre o processo jornalístico, que tipo de preocupação a gente tem ao apurar uma notícia, selecionar uma notícia, inclusive o processo de filtragem que a gente faz, de checagem. É um vídeo curto, de mais ou menos 8 minutos. A gente faz 2 atividades, em que a gente simula, por exemplo, uma entrevista coletiva, o que você quer saber, como você é um representante do público naquele momento, né? Pensar que tipo de coisas é do interesse público você obter de uma autoridade. Também fala um pouquinho de como é que a gente faz, isso acho que eu já comentei, né? O processo de checagem. E depois a gente tem uma parte que daí é sobre a desinformação mesmo, com 2 atividades também. Daí eu convido os alunos a fazer... você recebeu isso você é um jornalista da nossa redação, você recebeu essa notícia no WhatsApp da sua família. Você acha... Como é que a gente pode checar? Você se sentiria compelido a publicar isso logo de cara? Ou precisa de mais uma verificação? E daí a gente faz essa brincadeira. Tem sido um processo bem legal. Por enquanto, foram mais ou menos 900 alunos com quem eu conversei. Uau. Em escolas públicas e privadas, a maioria de São Paulo, mas daí quando a gente conseguiu pequenas parcerias, eu consegui também levar para Paraty, com o pessoal da Flip, da Feira Literária, e para uma escola no Espírito Santo. E os vídeos também, todo o nosso material, eu também já falei bastante em eventos de professores, porque todo o material está disponível no YouTube e no nosso site. Então, muitas escolas, muitos professores falaram, legal, já estou trabalhando esse tema na minha sala de aula, então eu vou me apropriar do vídeo e tá ótimo. Assim, o nosso material é para ser livre mesmo, para ele ser, enfim, porque o que eu ouvia de alguns professores quando a gente lançou o evento esse tema permeia já as nossas discussões, permeia nosso ambiente, mas ele se sentiu com pouco material ou com poucos recursos para abordar o tema. Então a gente tentou deixar esse material o mais livre possível, até porque também eu toco esse projeto daqui de São Paulo, e por mais que eu tenha muita vontade de levar para todos os cantos, obviamente eu sozinha não vou conseguir, né? Então a ideia é que realmente os professores, educadores ou qualquer pessoa se aproprie desse material e use no seu ambiente. E eu também tenho conhecimento de várias outras iniciativas, depois que comecei a entrar um pouco nesse meio, assim, de várias outras iniciativas, outros cursos, tem bastante gente começando a se movimentar para isso, para ensinar um pouco como criar cidadãos mais críticos, né? No sentido de conseguir ter uma percepção maior de perceber alguns elementos da desinformação. É uma coisa de empoderamento mesmo, de empoderamento para lidar com informação nesse ambiente meio caótico, por enquanto. E completamente necessária, né, gente? Eu tenho uma pergunta. Então, assim, né? Então, como é que... Não sei se existe isso, Paula, mas, assim, alguns passos que eu, minha mãe, o meu tio do WhatsApp... Vou mandar esse link aqui, eu sei bem para onde eu vou levar esse link aqui. Como é que a gente checa? Como é que a gente checa, assim? Então, eu imagino, né, no meu caso, assim, porque eu acho que eu tô em pouco contato com tantas... Acho que quanto mais você share, mais você compartilha, mais você deve ter contato, vem para você, né? Então, para mim, Google, às vezes, já resolve e fala, não, realmente, aconteceu há 3 anos atrás, sabe? Tipo, Exato, já deu caminho andado.
Exato, então o Google assim, é o primeiro aliado mesmo, é o mais é. simples. Desculpa, mas você queria concluir, né? Pode concluir, eu te interrompi. Não, é isso, é isso. Então, tipo, como checar a fonte, quais fontes confiar, sabe, esse tipo de coisa. Uhum, uhum. Primeira coisa que eu acho que é importante primeiro, assim, eu acho que é importante a gente ter um senso crítico de desconfiança, mas eu também não quero propagar a ideia de, assim, desconfie de tudo. Não precisa Uhum, desconfiar de tudo. Tem gente que eu vejo muito como já lê qualquer notícia e fala, mas por trás disso tem sim. uma grande teoria de conspiração, e às vezes não tem. Eu, assim, trabalho em redação, pode dizer que não, às vezes não tem uma grande teoria das coisas. Eu acho que essa sensação de que desconfiar de tudo deixa também a gente muito cínico e muito cético, que não Sim. favorece essa situação, acaba Uhum, favorecendo o outro lado, né, que explora esse sentimento também. Então, essa eu acho que é uma primeira coisa. De passos práticos, acho que o Google é um grande aliado, porque a questão da saúde, por exemplo, é muito sensível à questão das fake news, o ambiente da saúde. Tem muito, sempre que tem agora coronavírus, por exemplo, tem um monte de fake news ligada ao coronavírus. Sim. E às vezes, se você recebeu alguma coisa disso, vacina tem muito também. E às vezes, uma pequena checagem, você consegue chegar a um link confiável, por exemplo, da Fiocruz, ou de alguma instituição que valide ou não aquilo que está, aquela notícia. Uma que a gente usa no nosso workshop é de um áudio que circulou em 2015, 2016, que era de uma bactéria no feijão, e pedia para as pessoas tomarem 1 trilhão de precauções porque tinha uma bactéria mortal no feijão. E se você desse um Google bactéria no feijão, a primeira coisa que aparecia era um link da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, dizendo é falsa a ideia da bactéria no feijão. Isso já te ajuda muito. Outra ferramenta super, super útil é a busca reversa de imagens. Quando a gente tem uma imagem muito impactante ou que alguma coisa nela te causa alguma estranheza, se você salvar ela no seu computador e jogar não pode ser na própria busca do Google, se você colocar busca reversa de imagens do Google, ou de um site muito útil e gratuito que chama tineye.com, ele consegue te dizer quais foram os usos prévios daquela imagem, o histórico daquela imagem. Também um exemplo que a gente usa no workshop. Teve uma época, talvez vocês lembrem, que foi no começo do ano passado, que começou a haver um pânico em algumas cidades do Nordeste de ataques do PCC. E daí, numa página política no Facebook, eu encontrei uma foto que dizia assim, janeiro de 2009, ataque do PCC em Fortaleza. E eu olhei aquela foto, eu estive uma vez em Fortaleza, mas eu falei assim, alguma coisa naquela foto não me parecia ser Fortaleza. Eu salvei ela, joguei nesse site TINAI, e ele me mostrou que era uma foto de 2010 de Bogotá, na Colômbia, de um ataque atribuído às Farc, quer dizer, uma bomba atribuída às Farc. Não tinha absolutamente nada a ver com o PCC, absolutamente nada a ver com Fortaleza, o ano não era igual, era totalmente tirado do contexto. E era, obviamente, uma tentativa de manipular, criar um sentimento de insegurança nas pessoas, de criar um sentimento de raiva, de fazer você compartilhar e pedir uma ação da polícia e tudo mais, uma coisa que realmente não tinha absolutamente nada a ver com aquele contexto. Então, usar o Google e eu diria, de novo, né, não é uma sensação de desconfiar de tudo, mas de criar um senso crítico, de perceber alguns elementos suaves e alguma coisa que de repente não te encaixa, e só realmente usar essas ferramentas que já existem como nossas aliadas. E acho que também é essencial, quando a gente lê uma notícia, e eu sei que é difícil até, porque muita gente aqui no Brasil tem plano de internet que sequer te permite acessar um link, né? Você consegue ver no Facebook ou no WhatsApp, mas você não consegue clicar no link. Mas a gente tentar olhar além das manchetes, porque às vezes a manchete não te às vezes a manchete te induz a uma coisa que não é exatamente aquilo. Então, a gente tentar olhar e abrir a notícia e ver o que tem de concreto lá, o que tem de apuração, quem que foi ouvido, tem o que a gente chama de atribuição de fonte, né? Tem alguma fonte sendo atribuída naquela reportagem, ou é simplesmente alguém falando alguma coisa que você não consegue checar? Quem é o autor daquela mensagem? É um site confiável? É um site que que tem jornalístico, que tem algum teor jornalístico, ou ele é meramente um site opinativo? Isso tudo ajuda já bastante a gente distinguir o que é falso, ou distorcido, ou fora de lugar, do que é verdadeiro.
de novo, também prestar atenção se é uma opinião ou se é um fato. Acho que isso já dá uma bela ajuda para quem está se sentindo perdido um pouco nesse ambiente. E acho que antes das redes sociais criarem o botão dos 2 minutos, da gente pensar um pouquinho antes de compartilhar, né? Qual que é a utilidade de compartilhar aquela notícia, né? Se tem realmente algum valor, e a partir daí a gente realmente fazer esse pente fino, se é tudo verdade, ou enfim, se é uma fonte confiável, porque eu acho que o lado bom do Google é que a gente tem um acesso, né, dos sites de buscas, de um modo geral, que a gente tem acesso a muita informação. Mas, por outro lado, claro que vem ranqueado por uma série de critérios, mas também vem muita coisa que não necessariamente é verdade e às vezes contradiz. Então, em que a gente vai colocar o peso, né? Em que instituição que a gente vai colocar o peso. E tem outra coisa, se você me permite, Fami, que eu também lembrei agora, que para o jornalismo profissional é bastante importante, que é o que a gente chama de contraditório. De você, uma das coisas que uma vez um aluno me perguntou numa oficina, o meu irmão me pergunta o que ele deve ler e eu não sei o que responder. E às vezes é difícil, eu também não quero tirar a autonomia de dizer para você o que você deve ler ou não. Inclusive, a gente termina o nosso workshop dizendo que em quem você confia é uma decisão sua, e é uma decisão que a gente toma muitas vezes por dia, porque a gente é bombardeado de informações, que a gente pode ter uma autonomia nessa decisão e um senso crítico. E por isso que eu acho importante o contraditório, que é no jornalismo profissional a gente tem a obrigação mesmo de que a gente chama de ouvir o outro lado. Se eu estou fazendo uma reportagem crítica ao governo, como é bem comum que se faça e se deve fazer, a gente também tem a obrigação de ouvir o governo e dar espaço para que ele responda e se posicione. E o que a gente vê também no jornalismo não profissional, né, que, enfim, ou na desinformação, é que não há esse espaço. Existe um lado da história, o outro não é contemplado, existe uma narrativa. Então, é importante também prestar atenção nisso. Se o contraditório ou enfim, outros tipos de narrativa estão sendo contemplados também. Apareceu um aviso aqui do Zoom. Para mim também. Eu tava ótimo. Agora a Carla não é mais a chata do tempo, é o próprio Zoom. Olha só. Não, para. A gente tem mais 5 minutos, tá? Zoom, relaxa. Mas deixa eu só fazer um comentário, Paula. Eu acho super importante isso que você falou do contraditório, porque, na verdade, assim, por mais que a gente tenha algumas crenças, alguma linha, alguma direção de pensamento, a gente está aberto, pelo menos, né, para ler os dois lados, para, né, então... Furar a bolha. Exato, porque principalmente nas redes sociais, quanto mais a gente clica num determinado tipo de notícia, a gente só recebe aquilo de volta e a gente vai ficando isolado em termos de pensamento crítico, né? Então, quanto mais a gente conseguir se abrir e olhar esses pontos de vista e ter uma flexibilidade interna de considerar outras coisas, outras opiniões, é enriquecedor, não só para checar se a informação é verdadeira ou não, mas para a gente, enquanto ser humano, se desenvolver num pensamento crítico. Porque de qualquer lado, né, existem as tendências. Então, a gente mesmo seguindo uma determinada linha, acreditando em determinadas coisas, a gente sabe que às vezes também dá uma extrapolada. Então, é super importante essa checagem, inclusive, do que eu não... ou da outra versão, do outro lado. É super, super relevante o que você colocou. Eu acredito muito nisso. Ai, concordo. Eu acho que eu tenho uma amiga minha que estava contando, mas haja paciência, né? Que ela falou que sempre que ela recebe no WhatsApp, no grupo, ela vai checar. Ela mesma faz o check, sabe? Daí ela fala assim, olha, gente, achei esses 2 artigos aqui que mostram que a informação não é verdadeira. Né? E tem gente que ainda não acredita, que fala assim, você também, sabe? Tipo, assim, não quer acreditar. Mas eu acho que o que a gente pode fazer é o que dá. É verdade. E olha aí a prova do viés emocional da coisa, né? Da questão emocional. Eles não querem acreditar. Não querem. Eu acho que assim, é uma questão emocional. Emocional, não, e tem tudo a ver emocional. Quando você falou emocional, na hora eu pensei muito em medo também, sabe? Eu acho que o medo faz as pessoas compartilharem que é o vírus, que aqui nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, são os imigrantes, o medo dos imigrantes. Eu falei, gente... Tipo, quem nunca recebeu? Por via das dúvidas, compartilhei. Por via das dúvidas, fiquem alertas. Vai que... né? Nossa quem nunca? Senhora.
Quem nunca? Então fica a dica aí, você que está assistindo, que por via das dúvidas compartilha as coisas, por via das dúvidas, não compartilhe. Né? Ou compartilhe esse vídeo, eu acho. Compartilha esse vídeo. Ai, tá vendo a Fabi monetizando? Tá, acabamos a nossa meia hora, foi muito rápido. Foi muito, acho que a gente tem muita coisa para falar. Depois eu pego com a Paula os links que a gente falou para colocar embaixo do vídeo. Então, no YouTube, para quem tá ouvindo no podcast pela primeira vez, tem que entrar no youtube.com/carlotastv para ver esse vídeo e pegar esses links, certo? Certo. Acho que é isso, Paula, mais alguma coisa? Super obrigada. Não, queria agradecer Obrigada muito. a vocês. Acho que é o começo de uma conversa, a gente vai precisar muito de você. Foi muito bacana e acho que abre muito a nossa cabeça para, né, para o dia a dia, para as coisas que a gente compartilha, como a gente age em relação a isso. Só tenho a agradecer você participar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e pelo interesse pelo tema. Fico à disposição para as informações que vocês precisarem. Irado. Obrigada. Um beijo para vocês. Tchau, galera. Vou parar aqui. Tchau, tchau.